Não há nenhum projeto de santificação que seja diferente do modo como Jesus santificou o Pai na vida dele. Deixa eu repetir a você, parece uma coisa tão tola, tão boba, tão simples, mas pode mudar tudo na sua mente, na sua consciência, na sua atitude, na sua interpretação da vida, do seu comportamento, na construção do seu caráter, da sua mente, do seu olhar, da sua cognitividade. Não existe, preste atenção, nenhum projeto de santificação para ser praticado, vivido ou exercido, que não seja exatamente aquele praticado por Jesus. Eu, que quero ser santo, aprendo a ser santo com Jesus, que não discriminou ninguém, não foi intolerante para com ninguém, embora tenha confrontado os intolerantes várias vezes com veemência. Mas nem por causa disso fugiu deles. Podia ter dado uma ordem: eu não quero que esse pessoal tenha mais direito de fala na minha presença. Mas apesar deles só chegarem para tentar criar a armadilha contra Jesus, é o que os religiosos fazem, e eu tenho 2 livros que tratam desse assunto, Caminho do Discípulo 5 e 6, cujos títulos são Perguntas Cretinas, Respostas Divinas, e você acha aí no portal caifá.net no link Livros. Eu uso todas as perguntas cretinas dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos para com Jesus, e como Jesus respondeu a todas elas. E o modo como ele as respondeu, sem vetar a cretinice. E ele podia tê-lo feito. Mas a tolerância dele incluiu a impertinência cretina desses religiosos, que iam botando arapuca, alçapões, armadilhas e laços para ele, à medida em que o seguiam, perseguindo-o, não seguindo, mas numa perseguição visceral e perversa que acabou com a conclusão do assassinato de Jesus, após tortura veemente praticada por eles, ou sob as ordens, ou sob os olhares deles. Então, ninguém vive nenhuma vida de santificação que seja diferente da vida de Jesus. Quando eu vejo todos esses santos do cristianismo, eu vejo só doenças mentais, idiosincrasias variadas, transtornos de personalidade, problemas de cognitividade, antissocialidade, antirrelacionalidade sendo praticada em nome de santificação esquisitoide. É o que a gente vê nos monges do deserto, nos que se separaram do mundo, nos que viveram em cavernas, nos Santo Antônios que ficaram em cima de postes 30 e tantos anos fazendo cocô e xixi no mesmo lugar, tornando a terra fétida em volta, sendo alimentados pela generosidade dos passantes que davam comida para o louco lá em cima daquela árvore ou daquele tronco erguido no meio do deserto, como de fato era. Não, tudo que eu vejo nos projetos de santificação da religião é doença, doença emocional. O que eu vejo é neurose culposa tomando conta desses indivíduos que se chicoteavam, que se puniam, que se torturavam, que se proibiam, que se separavam, que se ausentavam, que cavavam fossos e buracos para afastar os outros, que eram contra tudo e contra todos que não fossem exatamente clones deles próprios. Isso aí que ainda hoje é o conceito de santificação de vocês, é de fato um atestado de enfermidade mental, espiritual, social, relacional, é a manifestação da inviabilidade desses pseudo-santarados para a vida de normalidade no cotidiano humano, conforme Jesus a praticou.
Eu não tenho nenhum projeto de santidade que não queira ser exatamente como Jesus viveu a santidade. Eu quero ser santo sendo amigo dos que Jesus foi amigo, acolhendo os que Jesus acolheu, respondendo aos que Jesus respondeu, confrontando aos que Jesus confrontou, misericordializando as relações que Jesus misericordializou. Eu não quero nenhum projeto de santidade para a minha vida que não seja só o que eu vejo, na simplicidade das práticas inclusivas, generosas, carregadas de graça, de bondade, de misericórdia. Ele me sabe, tanto quanto me quer e te quer. E a santidade de Deus não espanta. A santidade de Deus é atraente. Quando eu vivo a santidade de Deus, ela se torna sedutora na minha existência. A verdadeira santidade de Deus faz da minha vida um projeto semelhante ao de Jesus, com as práticas absolutamente insuportáveis para o bem e para o mal, conforme Jesus. Seduz o pecador, que se sente alienado, distante, privado, quando ele assiste e vê a verdadeira santidade em movimento, em ação, em olhar, em brilho, em atitude, o coração dele fica seduzido, encantado, se apaixona, quer também. Agora, o religioso odeia, como o filho mais velho que não quer entrar na festa, que diz: eu não vou entrar. Junto com esse cara, ele não é meu irmão, ele é teu filho, mas não é meu irmão. E aí não tem santidade possível, enquanto seu coração for assim. Está lá o pai insistindo: meu filho, tudo que é meu é teu, eu te dei 2 vezes mais do que a ele. Tu tiveste esses anos todos, tudo na tua mão, tu não provaste, não comeste, não bebeste, não gozaste, não usufruíste, porque tu te proibiste, tu te proíbes de tudo. E agora tu odeias um filho meu, que não se proibiu de nada, que se arrebentou de todos os modos, que caiu em si e voltou arrependido. Tu queres que eu pratique maldade para com ele? Tu não conheces o meu caráter? Tu não aproveitaste tudo que eu tenho te dado, porque tu te proibiste, tu não quiseste. Tu te atrofiaste, tu te tornaste um bonsai que não usufruiu a graça de Deus disponibilizada a ti de antemão, a priori, gratuitamente. Agora, não é o teu sentimento que vai perversificar meu coração. Eu sou pai de todos os filhos que eu queira ser pai. E não há nenhum tipo de proibição que venha da tua parte ou de atitude de beligerância sua em relação aos demais irmãos que vai me alterar o coração. Você está se tornando mal, mas a sua maldade não muda a minha bondade, nem a extensão de santificação inclusiva que eu derramo sobre todo aquele que eu queira sobre ele derramar. Jesus, eu te peço agora que essa palavra singela, simples, tão simples, sobre a qual eu já falei de maneira tão prolongada, em livros inteiros escritos a esse respeito, que ela, no entanto, na sua simplicidade, bombardeie fortalezas, anule sofismas e leve todo pensamento e compreensão cativo e em obediência a Cristo Jesus e ao Evangelho, ao entendimento do que significa ser santo para Jesus, com Jesus e em Jesus. Pai nosso, de todos nós, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em nome de Jesus.